investigação da Polícia Federal na Operação Lesa Pátria. Essa investigação encontrou várias mensagens entre um foragido pela invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro e o deputado federal Carlos Jordi, que é do PL do Rio de Janeiro, é líder da oposição na Câmara dos Deputados, foi alvo da Polícia Federal. E aí, o que aconteceu? Hoje, vários integrantes da bancada da oposição, senadores da oposição, divulgaram uma nota em apoio ao deputado Jordi, né, que é alvo de um mandado de busca e apreensão nessa operação. A nota cita a morte de Clériston Pereira da Cunha, preso que teve um mal súbito e morreu na Papuda. O texto começa demonstrando grande preocupação com a operação contra Jordi. Os senadores disseram apoiar qualquer investigação que tenha por fim apurar graves crimes. O texto é assinado por Rogério Marinho, do PL, Ciro Nogueira, do Progressistas, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho, do PL, Tereza Cristina, também do PP, Messias de Jesus, do Republicanos, Isalci Lucas, do PSDB e Eduardo Girão, do Novo. A nota critica ainda a nomeação de Alexandre de Moraes, a atuação dele na relatoria dos processos sobre o 8 de janeiro. Carla. Nada de muito novo, né, no comportamento desses integrantes que você colocou. Era até esperado mesmo algum tipo de manifestação. Ontem mesmo, durante a operação, alguns deles, o Flávio Bolsonaro, já se manifestaram aí. E aí, Diego, é aquela narrativa de sempre, né? O embate com o STF, as críticas ao Alexandre de Moraes e, é, e, a, e a como eu posso dizer, o não comprometimento desses deputados parlamentares é quase que ali um corporativismo interno ali deles para, né, esse núcleo bolsonarista, mas uma falta de comprometimento com os desdobramentos de uma investigação importante para o país, porque a sede dos três poderes foi atingida, foi atacada, e o que mostra é que as investigações mostram que esse deputado tinha contato direto com as lideranças desses movimentos. Enfim, há investigações em andamento ainda para se chegar aos financiadores, aos idealizadores do movimento. A gente teve aqui recentemente uma conversa com o diretor da Polícia Federal, se você estava com a gente, e ele disse que as investigações vão continuar, que o timing das investigações às vezes demora um pouco, que a gente, jornalista, é muito ansioso, que o tempo da imprensa é um pouco diferente do tempo da justiça, mas que o objetivo do governo e o trabalho que o ministro Alexandre de Moraes tem feito caminha para, segundo nos disse o diretor da Polícia Federal, para encontrar esses financiadores, para punir os cabeças, né, que a gente diz, inclusive se tiver militares. É a garantia da Polícia Federal, do STF, dos próprios comandantes, de que se tiver militar aí realmente e as investigações provarem isso, serão também punidos. Eu acho que o deputado Carlos Jordi, ele tem que responder à justiça, ele está sendo investigado, existiu busca e apreensão, a gente precisa entender qual foi de fato a atuação dele. Agora, a bancada bolsonarista, né, digamos assim, fazer nota de apoio e criticar o Alexandre de Moraes, é um capítulo que está no jogo, está dado, faz parte da narrativa deles, vai continuar assim, e aí a gente não consegue fugir, né, dessa coisa da guerra das narrativas. Faz parte da guerra da narrativa da hoje oposição, né, defender o deputado bolsonarista. Mas o importante o principal nesse caso é que o deputado prove, ou as investigações, né, no caso, provem e mostrem quais são os eventuais crimes que o parlamentar cometeu e, se ele tiver realmente cometido crimes, que ele seja punido e pague, porque, de novo, a gente repete isso muito aqui, já passou um ano, mas é preciso que haja punição, porque a gente não pode esquecer o que aconteceu e não pode permitir que volte a acontecer de novo, né? Verdade, é importante que as pessoas sejam penalizadas. Claro que cumprindo todo o processo legal. Ontem a gente ouviu aqui, Cláudio, o Sóstenes, né, deputado da bancada evangélica, ele também é bolsonarista, né, e ele falando sobre uma ditadura que está havendo no país e por isso os bolsonaristas estão sendo alvo aí do Alexandre de Moraes. Bem, foram os bolsonaristas que invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Então, a investigação não teria como recair sobre outros que não sobre bolsonaristas, né? E não só pelos militantes que foram lá, entraram, né, os bagrinhos, mas também sobre, evidentemente, aqueles que ajudaram a organizar, e é nisso que se inscreve a investigação sobre o deputado Jordi, né, e aqueles que eventualmente financiaram também. Né? Nós vimos outro dia aí um empresário que foi tornado réu por ter sido um financiador, agora a gente vê essas investigações sobre o Jordi, e veja,
esses signatários dessa carta, da qual se falava, né, a Carla já falou sobre ela também, eles falam que devem ser investigados os crimes graves. Ué, mas não é isso que está se fazendo? Está se investigando um crime grave, né? E se há indícios de que há uma relação entre um deputado federal e um golpista que atuou diligentemente nos atos antidemocráticos, na organização do 8 de janeiro, na organização dos bloqueios de rodovia que foram o preâmbulo, né, do 8 de janeiro, ué, nada mais razoável do que você investigar esse deputado. Se nada houver contra ele, não há nenhum problema, né? Ele mesmo vem dizendo que não vai se encontrar nada. Que bom, tomara que seja isso mesmo, né? Então não há também muito por que se queixar. Agora, quem tinha vínculo, trocava mensagens, recebia chamado para ligar e dizia que entraria em contato com o articulador lá de uma atividade golpista, era o deputado Carlos Jordi. Então, na realidade, não há como investigar outra pessoa, né? Tem que ser ele, e tem que ser aqueles que ainda vierem a aparecer. Tem muito, para usar uma expressão cara aos bolsonaristas, muito mimimi nessa história, né? Então, muito chororô, o pessoal reclamando quando a investigação recai sobre si. Agora, as pessoas têm que responder pelos seus atos. Os grupos políticos têm que ser responsabilizados pelos atos que eles perpetram. Eles no topo, na cúpula, ou eles na sua base. Que veja, ninguém ia invadir as sede dos três poderes, né, e questionar o resultado da eleição se o próprio presidente da República não tivesse, durante meses, questionado a lisura do processo eleitoral sem apresentar qualquer prova nesse sentido, né? Não tivesse continuado a questionar isso após a eleição, não reconhecendo a vitória do seu adversário, fugindo do país para não passar a faixa. Ou seja, há uma relação direta de causa e efeito entre o comportamento das lideranças bolsonaristas, o movimento bolsonarista como um todo, e a tentativa de golpe de Estado que houve em 8 de janeiro, que agora eles já estão tentando recontar, dizendo que não era uma tentativa de golpe de Estado, né? Que era outra coisa. Bem, quando você invade, chama as Forças Armadas, né? Apresenta a placa SOS Forças Armadas pedindo intervenção militar no meio da invasão, o que que você está pedindo? Está pedindo golpe de Estado. Então, me parece que é uma reclamação que não tem fundamento na realidade. Claro que é preciso sempre individualizar as responsabilidades, né? Não se pode criticar todo mundo no atacado por algo que efetivamente aconteceu. Há uma responsabilidade política que é geral e responsabilidades judiciais, criminais aí no caso, que são particulares, são específicas. E essas têm que ser claramente identificadas pela investigação, por isso a investigação ocorre. Então, usando uma outra expressão popular, quem não deve não teme, não precisam se preocupar se não tiverem nada a esconder. Perfeito.